né? Indiscutivelmente foi ruim, mas pelo menos o título carioca acalma as coisas ali pelo lado do Flamengo. E você já viu alguma mudança no time ou nem deu tempo? Teve mudança sim, time muito mais precavido, muito mais protegido, claramente. Acho que até a atuação mais segura dos zagueiros reflete isso, né? Não foi um time tão preocupado em marcar lá em cima, mesmo o Fluminense recuando muito. O Flamengo teve uma postura diferente. Eu acho que vai ser assim. Acho que vai ser um time mais prevenido defensivamente. Os zagueiros, os volantes vão ser, digamos assim, beneficiados de alguma maneira. Porque a forma como o Flamengo jogava com o Felipe Luiz é muito mais ousada, né? Você planta todo mundo quase no campo de ataque, os jogadores jogam no meio campo, tem que correr para trás o tempo todo, fazer coberturas longas é mais difícil. Então, isso deu para perceber. Acho que isso atrapalhou muito o Fluminense, né, que queria jogar em transição, jogar num erro do Flamengo, não deu muito essa possibilidade. Acho que isso colaborou para o jogo ser muito ruim, né? Foi talvez o pior Fla-Flu em anos. Fiquei tentando puxar pela memória o Fla-Flu. Geralmente o Fla-Flu é bom, os jogos costumam ser bons, mas foi muito ruim, muito ruim. Não me lembro de um Fla-Flu tão ruim. Também um pouco dessa coisa final única, né? O medo de perder, você não ter uma segunda chance de um jogo de volta, tudo se resolve ali. Você entra no segundo tempo, você toma um gol no jogo desse, a chance de empatar pequena, é só circunstancialmente vai chegar no gol, porque fica aquela coisa, não estou justificando não, só estou tentando traduzir o que eu vi. Um jogo muito ruim. E acho que o Fluminense perdeu uma oportunidade muito boa, né? Faltou um pouco de ousadia ao Zubeldia, porque de fato o Flamengo trocando de técnico, o técnico chegou agora, jogadores se manifestando a favor do ex-técnico no final, o caso do Léo Ortiz, a torcida gritou o nome do ex-técnico, o ambiente não é bom para o Flamengo, claro que não era bom. Então se o Flamengo tem um elenco mais caro, jogadores melhores, era o jogo do Fluminense ganhar, tentar ganhar. O Fluminense não tentou ganhar o jogo, em momento algum tentou ganhar o jogo, o Fluminense parece que jogou para ganhar numa jogada circunstancial, numa bola parada, algo qualquer, poderia ter feito mais. Aliás, é curioso, né? O melhor jogo recente do Fluminense foi na derrota para o Palmeiras. Contra o Vasco não jogou bem, e correu riscos reais, né? E contra o Flamengo não jogou bem, nem o Flamengo jogou bem também, né? Mas acho que o Fluminense, que vinha até como uma espécie de favorito, pelo bom momento, poderia ter feito mais. E aí tem uma outra coisa que eu acho que atrapalha um pouco o Fluminense, com relação aos confrontos do Fla-Flu. Existe uma ideia que toda vez que o Fluminense ganha do Flamengo, até o perfil do Fluminense posta essa bobagem, meio infantil. Ganhar Fla-Flu é normal. É normal para os dois, porque é um clássico que é equilibrado. Mas é mais normal para o Flamengo, que ganhou do Fluminense mais no cômputo geral, nos últimos 20 jogos, nos últimos 30 jogos. As finais, nos últimos anos, 6 finais Fla-Flu, o Flamengo ganhou 4, o Fluminense ganhou 2, ganhou de novo o Flamengo. Então, a normalidade, isso atrapalha um pouco, sabe? Porque, na verdade, não é isso que o Tricolor tenta vender para ele mesmo, como se fosse o Flamengo, fosse freguês. Não é. Recentemente houve com o Botafogo, ganharam 2 jogos do Botafogo, é freguês. Pode ser na estatística, mas os 8 jogos anteriores que ganhou foi o Botafogo. Foram 8 vitórias seguidas do Botafogo contra o Fluminense. Eu acho que essa desconexão da realidade, em cima de uma crendice que é vendida por sua torcida, atrapalha um pouco o Fluminense. Acho que deveria encarar só. O Flamengo tem um time melhor, tem um orçamento muito maior, tem o jogador da reserva de 40 milhões, que ele foi na bola de segurança ontem, o Leonardo Jardim, né? Foi o time da final da Libertadores que o Felipe escalaria não fosse a lesão do Pedro e as más condições físicas do Léo Ortiz. Por isso jogaram Danilo e Bruno Henrique lá em Lima. O resto é todo o time da final. Seria o time do Felipe com toda certeza. O Pedro, inclusive, só não jogou porque teve aquela lesão muscular. Ia jogar com a tala no braço e tudo. E o Léo Ortiz teve uma lesão contra o Palmeiras no jogo do Brasileiro e não se recuperou, jogou o Danilo, que acabou fazendo o gol. Então o Jardine foi na bola de segurança. Qual o time o conjunto? O time é esse aqui? Então é com esse que eu vou. E o Paquetá ficou no banco. Agora ele vai começar a fazer os ajustes que achar que deve. Inclusive falou uma coisa ontem que deixou uma interrogação sobre o Paquetá e a Arrascaeta, né? Na coletiva que ele falou, deixa dúvidas sobre como ele vai aproveitar um ou outro, como é que vai ser. Isso mais adiante que a gente vai ter a resposta. Até porque ele vai ter que treinar, fazer a sequência do trabalho dele. Então, acho que o Fluminense perdeu uma oportunidade muito grande. Faltou ousadia para arriscar um pouco mais e tentar ganhar o seu rival. Não tentou ganhar, acabou nos pênaltis. É engraçado, né? O Fábio, ele vai certo em todas as bolas, mas só pega um. Não adianta. O Rossi é mais pegador de pênaltis. Essa é a questão. O Rossi sempre vai pegar 1, 2. E bateram mal, 2 jogadores do Fluminense, o Luiz Alves bateu mal também. E aí o Flamengo acaba conquistando o título carioca. E outra coisa que eu achei interessante ontem, o Arnaldo sempre fala de bater primeiro, né? E é mais importante. O Flamengo escolhe bater primeiro, o Fluminense escolhe o lado da torcida. Você pode botar em qualquer lado, pode botar um gol ali no centro do campo, o que quiser fazer. O importante é bater primeiro. A disputa de bater primeiro é muito importante. Se o Otávio fosse bater esse pênalti, sabendo que
um cara do Flamengo a bater depois, psicologicamente é outra situação, especialmente na tal cobrança alternada. Porque você está ali, se eu perder, acabou. O peso é muito maior. É muito importante bater antes, especialmente quando está todo mundo acertando, só um errando de cada lado, quando é equilíbrio, né? Então bater primeiro é muito importante nos pênaltis. Mais importante do que bater do lado de sua torcida. Acho que ontem isso ficou bem claro mais uma vez. Fala, nação rubro-negra, plantão urgente entrando no ar com a energia lá no alto, porque, olha, a situação exige. O Flamengo é campeão carioca, a 40ª taça chegou à Gávea, mas a grande realidade, galera, é que os bastidores do Ninho do Urubu estão fervendo de uma maneira que, sinceramente, pouca gente poderia prever. O que deveria ser uma festa pelo título se transformou bem rápido numa verdadeira guerra fria nos corredores do clube. Salve, nação! Sejam muito bem-vindos a mais um plantão do Fla News. Aqui a gente cruza os dados, analisa a situação toda e traz a informação dissecada direto dos bastidores para todo mundo. E ó, pra galera que já acompanha nosso formato de cobertura completa sobre o clube, fica aquele pedido essencial. Já chega deixando o like, se inscreve no canal e compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos. Isso ajuda o plantão a crescer e trazer mais exclusivas para a nação. O recado tá dado, perfeitamente. Vamos direto ao ponto, porque a quantidade de informação hoje exige agilidade. A gente não tem tempo a perder. A nossa missão principal aqui é desempacotar esse título estadual e entender o que ele realmente esconde, né? Estamos falando da 40ª taça do Campeonato Carioca, o 7º tricampeonato da história da instituição, o que é um feito gigante, e adivinha em cima de quem? Do Fluminense, mantendo aquela tradição recente e bem amarga para o lado tricolor de ser vice de novo. Mas... Exato, vice de novo. Mas antes da gente entrar no campo tático e nessa política toda de bastidor, a gente precisa olhar para a planilha financeira, cara. Futebol moderno não sobrevive só de troféu de metal. Ele respira fluxo de caixa. A conquista do Carioca rendeu aos cofres do Flamengo uma premiação direta de 10 milhões de reais. O que não é pouca coisa, né? De jeito nenhum. Quando a gente coloca isso em perspectiva dentro do planejamento financeiro da temporada, o cenário fica bastante robusto. Somando esses 10 milhões com os 5 milhões da Supercopa e os outros 5 da Recopa, o clube já acumula 20 milhões de reais só em premiações esportivas nesse início de ano. É uma injeção de capital pesada. É 20 milhões já garantidos. É um fôlego financeiro inegável e que dá muita musculatura para a diretoria. Isso permite uma margem de manobra enorme para a próxima janela de transferências, especialmente agora que o mercado exige aquelas contratações bem cirúrgicas para o Campeonato Brasileiro. Mas, voltando um pouquinho para o clima do jogo, a comunicação do clube soube capitalizar muito bem o momento com a torcida. O departamento de marketing, nossa, eles não perdoaram nas redes sociais oficiais. Aquela postagem foi histórica, né? Sim, fizeram a postagem do pódio com a legenda vice de novo, mas com a letra C num tamanho gigantesco, totalmente desproporcional, uma alusão mega direta e debochada à passagem do Fluminense pela Série C. É aquele tipo de zoação que alimenta a rivalidade, gera um engajamento absurdo na internet. Mas e aqui a gente tem que ser frio na análise? Mascarou um pouco o que realmente aconteceu dentro das 4 linhas. Porque, sendo muito transparente, foi uma final bem feia de se assistir. Eu fiquei incomodada com a qualidade do jogo. Foi um jogo plasticamente muito pobre, para dizer o mínimo. O Fluminense, que carrega todo aquele rótulo de tentar propor um futebol mais vistoso, acabou se apequenando no Maracanã. Em alguns recortes, eles até conseguiram trocar uns passes, mas demonstraram um respeito excessivo. Parecia um temor real de agredir o Flamengo. Do outro lado, o Flamengo apresentou um festival de chutões que, honestamente, assustou quem acompanha a qualidade desse elenco. Assustou muito, o time estava rifando a bola o tempo todo. Pois é, e isso passa diretamente pela decisão do Leonardo Jardim. Ele optou por manter o esquema tático no 4-2-4, só que exigiu um senso de urgência na transição ofensiva que a equipe simplesmente não conseguiu processar. Forçou muito a ligação direta da defesa para o ataque. E vale a pena a gente detalhar essa questão tática. O 4-2-4, por natureza, já esvazia o meio-campo. Quando o treinador pede que essa transição seja urgente, ele basicamente convida os zagueiros a pularem no setor de criação de jogadas. É bola longa direto para os atacantes. O resultado foi uma quantidade absurda de passes errados e posses desperdiçadas. O Pulgar foi o reflexo perfeito dessa disfunção tática.
É verdade, os números dele chamam a atenção. Exato, ele foi um leão na marcação, combateu o tempo inteiro, mas na hora de construir, nossa, ele teve um dos piores índices de passes certos. A impressão que deu é que ele estava sobrecarregado fisicamente e sem opção de passe curto, era obrigado a chutar a bola para frente de qualquer jeito. Essa leitura é fundamental, porque o Pulgar estava apagando incêndio lá atrás e quando retomava a bola olhava para frente e, cara, havia um buraco gigantesco até o ataque. É um erro estrutural. Em contraste, o Jorginho conseguiu fazer uma partida muito mais limpa, porque ele atuou como aquele volante clássico. Ele reteve a bola, cadenciou o ritmo, distribuiu bem o jogo, funcionou ali como uma âncora para o meio-campo não desmoronar de vez. Mas a construção de jogadas não travou só no meio, né? A saída de bola defensiva teve um problema sério. O Léo Ortiz, que chegou com status justamente por causa da qualidade no passe longo, estava visivelmente sem confiança. E quem teve que assumir a saída de bola foi o Léo Pereira. Tem que bater palmas para a moral dele de chamar responsabilidade numa final, claro, mas tecnicamente os números mostram que ele não tem o mesmo refino do Ortiz. Muitas jogadas morreram logo ali no primeiro terço do campo. E o efeito dominó disso estourou lá no ataque, que passou fome o jogo inteiro. O Pedro ficou completamente isolado lá na frente. O Samuel Lino, de um lado, teve uma atuação quase nula, não deu profundidade nenhuma. O Jorge Carrascal, do outro lado, também não achou espaço. A bola simplesmente não chegava para o Pedro, o que levanta aquele questionamento gigante, né? O Pedro é o centroavante mais letal da América do Sul, mas parece que rola um bloqueio criativo no time. Ninguém cruza a bola quando ele está na área. É uma ironia que beira o absurdo mesmo. O Leonardo Jardim vai lá, tira o Pedro no segundo tempo, bota o Alexandro. Acredita que no primeiro lance que o Alexandro participa, ele recebe na ponta e coloca um cruzamento perfeito na medida pro Arrascaeta. Que fase, né? E o Arrascaeta, que estava apagadíssimo, cabeceou para fora. Cabeceou pra fora. Mas a mecânica da jogada escancara o problema. É só tirar o camisa 9 de ofício que, do nada, o time lembra como é que se faz um cruzamento. Isso vai ser um desafio tático e mental gigantesco para a nova comissão técnica resolver. Sem dúvida nenhuma. Mas olha, se o ataque sofreu um apagão, o sistema defensivo teve uma intervenção divina quase. O Agustin Rossi não só garantiu a taça nos pênaltis, como provou por A mais B que é o goleiro mais decisivo do mundo nesse quesito hoje. Os dados do Rossi são assustadores para qualquer batedor. A gente levantou aqui e de 32 pênaltis cobrados contra ele, o cara defendeu 12. 12! Ele sofreu só 18 gols, sendo que uma bola foi na trave e a outra foi para fora. Quando você tem um goleiro que defende quase 40% das cobranças, o gol parece que encolhe para o adversário. Ele entra na mente de quem vai bater. É o impacto psicológico e biomecânico ali na hora. O cara tenta tirar tanto do alcance do Rossi que acaba errando. Ele traz uma segurança monumental pro time. Uma segurança que, cá entre nós, o Luiz Araújo quase jogou no lixo, né? Nossa, pelo amor de Deus, o Luiz Araújo não pode mais bater pênalti. Foi um teste cardíaco total. Ele ajudou no tempo normal, deu uma velocidade ali, mas aquela cobrança gerou um pânico na arquibancada. Não deveria estar no topo da lista de jeito nenhum. Mas o fato é que o Rossi garantiu a taça. E isso entrega para o Léo Jardim a moeda mais valiosa do futebol brasileiro, que é o tempo. Esse título dá uns dias de paz para o início do trabalho dele. E tem gente no elenco que já está lendo esse cenário de um jeito muito inteligente. Muito inteligente. O Pedro, mesmo tendo ficado isolado, já começou uma movimentação nos bastidores. Ele deu declarações rasgando elogios para o Léo Jardim, dizendo que o técnico entende perfeitamente o estilo de jogo dele. Ele até elogiou aquelas tentativas de ligação direta nas costas da zaga. O Pedro está agindo como o baita centroavante que é, puxando o treinador para o lado dele para garantir que o esquema funcione a favor das características dele. Faz parte do jogo de elite. Ele quer garantir as bolas na área. Mas olha, a gente precisa virar a página do campo e olhar lá para cima, para a diretoria. Porque o que aconteceu depois do apito final foi pesado. Papel picado caindo, taça passando de mão em mão, e o clima no gramado e no pódio era de velório. Um clima fúnebre, letárgico, esquisitíssimo. Sim, eu estava prestando atenção nas imagens, foi muito estranho. Lideranças como o Arrascaeta e o Bruno Henrique estavam de cara fechada. Eles simplesmente se recusaram a dar entrevista. O clima era total de, tá bom, valeu pela taça, agora vamos embora.
Um protesto silencioso que logo depois virou uma bomba nuclear nos microfones. E quem soltou a bomba foi o Léo Ortiz. Ele quebrou o protocolo e foi para frente das câmeras expor a fratura interna do clube. Ele detonou publicamente a diretoria pela forma como demitiram o Filipe Luís. Não teve meia palavra, ele foi para o confronto direto. As palavras dele foram fortíssimas. O Ortiz falou que o grupo está profundamente triste com o jeito que o ídolo foi tratado. Ele defendeu que o Filipe dava liberdade, mas cobrava muito de todo mundo, do mais novo da base ao veterano, e cravou que a diretoria falhou feio com ele. Falhou feio, essa foi a frase. E isso colocou o presidente BAP na parede. A postura do presidente na festa de premiação entregou muito do que está acontecendo. Ele estava fugindo desesperadamente dos repórteres, visivelmente incomodado com a imprensa perguntando do Filipe Luís e do Léo Ortiz, em vez de falar do título. Ele tentou forçar um discurso de que o importante era o heptatri, né? E quando não deu mais para fugir, ele minimizou a situação com aquele papo de o que ganhou tá ganho e disse que não via problema em mandar a medalha lá para casa do Filipe. Uma tentativa de botar pano quente que não cola, porque o problema na Gávea é estrutural. A gente apurou uns detalhes sobre o conselho gestor que explicam muito bem por que o ambiente está tão tóxico. É aí que a alta política do clube entra em choque com o futebol. A informação que a gente tem dos corredores é que o BAP montou um conselho gestor extraoficial, uma versão 2.0 do antigo conselhinho do Landim, só com gente de confiança dele. Até aí tudo bem. O detalhe chocante é que o presidente é tão centralizador que tomou a decisão de demitir o Filipe Luís completamente sozinho. Sozinho? Tipo, os caras do próprio conselho dele não sabiam de nada. Exato. 3 ou 4 membros desse grupo super restrito foram dormir e só descobriram da demissão no dia seguinte quando acordaram e leram as notícias. Eu fico chocada com isso. Isso destrói qualquer ideia de gestão profissional. Deixa todo mundo no clube pisando em ovos. E se o presidente age assim, o diretor de futebol vira figura de enfeite, o que nos leva diretamente para o papelão que está sendo a situação do José Boto. O termo que o pessoal está usando lá dentro é pesado. Estão chamando ele de morto-vivo no Flamengo. É um zumbi no ninho do urubu. A cena dele na comemoração foi constrangedora. Ele estava lá completamente isolado, nenhum jogador foi dar um abraço nele. O elenco literalmente virou as costas pro cara. O máximo que ele ganhou foi um abraço protocolar e tímido do BAP. O desgaste é tão feio que ele nem fica mais assistindo aos treinos ali no cantinho do campo, como era o costume. E o Léo Ortiz, de novo, conectou os pontos disso tudo. Ele explanou que o Boto adotou uma postura totalmente de conveniência. Enquanto o time estava ganhando e o Filipe Luís estava servindo de escudo, o diretor ficava caladinho. Mas foi só o treinador cair que ele resolveu colocar as manguinhas de fora e criticar o elenco. Os jogadores não perdoaram essa covardia. Confiança no futebol, uma vez quebrada desse jeito, não tem volta. Aí a torcida se pergunta, com toda razão, se o clima tá essa guerra, por que o Boto ainda não foi demitido no papel? E a resposta é o xadrez do mercado da bola e muita burocracia. O Boto já está demitido na prática. Falta só a assinatura do Edu Gaspar para assumir a cadeira. Que é outro ponto que a gente está acompanhando de perto. A imprensa lá da Inglaterra já está dando a saída do Edu com uma certa há mais de 10 dias, mas os trâmites legais estão segurando o anúncio oficial. É um limbo bizarro. Se o Edu Gaspar puder desembarcar amanhã, o Boto sai amanhã. Mas se a burocracia jogar isso lá para o meio do ano, a gente vai continuar vendo esse zumbi se arrastando pelo CT até lá. O próprio José Boto já admitiu em off que está pronto para sair e que a decisão agora é só do BAP. Terceirizou a própria demissão. Só que o futebol não espera a papelada ficar pronta, né? O Carioca acabou, já é passado, e o calendário tá atropelando. Não tem tempo para respirar de jeito nenhum, galera. Quarta-feira já tem uma pedreira absurda no Maracanã. Jogo contra o Cruzeiro, vital para o Brasileirão. Na nossa última checagem aqui, o Fla era só o 11º colocado, enquanto times como o Palmeiras já estão lá na frente liderando a tabela. A necessidade de vitória é para ontem, não dá para deixar o pelotão da frente abrir vantagem. Tem que subir na tabela urgente. E para a gente fechar esse nosso plantão, fica uma reflexão provocativa para a nação rubro-negra pensar durante a semana. O título carioca comprou alguns dias de paz para o trabalho do Léo Jardim? Isso é fato.
Mas a gente tem um elenco que declarou guerra aberta ao diretor de futebol e um presidente que toma decisões drásticas cortando a cabeça de ídolos sem avisar nem os próprios aliados políticos. É um caldeirão prestes a explodir. Exatamente. A grande pergunta é, será que essa paz de fachada consegue sobreviver ao primeiro tropeço no Brasileirão? É uma bomba relógio, nós vamos continuar atentas aqui, monitorando cada passo, cada fofoca de corredor e cada lance em campo. Não deixem de se inscrever, deixar aquele like maroto e compartilhar esse vídeo com toda a nação rubro-negra. Isso é fundamental para a gente continuar fazendo esse trabalho para todo mundo. Saudações rubro-negras. Valeu, nação! Valeu, nação! Fiquem ligados porque o mercado da bola e o plantão aqui não param nunca. Até a próxima.